Bom dia, meus caros. Opa, tá em eco. Devo desligar aqui o notebook. Pronto. Bom dia, meus caros alunos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, né? Eu gostaria que os presentes, por favor, colocassem presente no chat para a gente contabilizar depois as presenças, tá bom? Essa aula de hoje é mais para a gente ir tirando dúvidas, né? Em relação à nossa prova, tá? Eu sei que ainda falta terminar de corrigir alguns da avaliação 1, mas infelizmente não deu tempo de terminar. A correção está mais lenta do que eu pensei, mas vai dar certo. Vocês vão receber a nota já já. Viu? As notas estão muito boas, muito boas. E eu estou satisfeito. Jorge, você não começou a avaliação ainda, rapaz? Comece, cara. Tem que começar, não vai deixar para a última hora não, porque pode ficar complicado. São muitas questões. Eu acho que são umas 15 questões, mais ou menos. Eu não lembro bem, tá? Então vamos lá, respondendo dúvidas. Alguém quer colocar alguma dúvida agora ou a gente pode passar para as dúvidas do fórum? Sim, Jorge, vou corrigir manualmente ainda as questões. Tem umas questões fechadas, né, de múltipla escolha, que essas aí são corrigidas automaticamente lá pelo Forms, mas as questões escritas eu vou dar uma olhadinha de uma a uma, vou dar um feedback para vocês, tá? Igual como tá, eu estou fazendo na avaliação, né, eu estou colocando algumas observações para quem errou. Então vamos lá, primeira dúvida. Bom, enquanto vocês se animam aí para fazer algumas perguntas, eu vou responder aqui duas perguntas que me enviaram, uma pelo fórum e outra que me repassou foi o monitor. Eu acho que foi o João Vitor, né? Ele me repassou essa dúvida, tá? A primeira delas está aqui no Cigar, diz o seguinte: por que que a memória flash se chama flash ROM se ela pode ser reescrita? Se eu não me engano, isso foi uma pergunta também lá da lista de exercícios 2 ou foi a 3. A resposta mais ou menos é a seguinte, da atividade 2, Everton, isso mesmo, obrigado. Né? Memória ROM a gente conhece como sendo Read Only Memory, é uma memória somente leitura. A Flash ROM, ela se chama ROM porque ela mantém, né, a mesma construção da memória ROM, tá? Ela é feita da mesma forma. Só que a maneira como encontraram para poder gravar, regravar essa memória, que era para ser, em teoria, somente leitura, foi fazendo uso de um erro, na verdade, aquela injeção de onda quente. Vocês devem se lembrar que a gente comentou isso numa aula, né? Então, é uma falha que acontecia na eletrônica da ROM que prejudicava a ROM, na verdade, né? Fazia com que ela ficasse inutilizada. E aí teve aquele pesquisador japonês lá da Toshiba, que descobriu uma maneira, né, de utilizar essa falha para poder fazer gravações, né? Então a construção é a mesma da memória ROM. Pedir, Davi, pedir presença. Pode escrever presente aí, tá? E outra coisa, ela continua sendo read-ROM, né? Read Only Memory, porque ela é basicamente de leitura, é uma memória construída para leitura, tá? A maneira como se faz a gravação não é da mesma forma como se faz a gravação das memórias RAM, por exemplo, Random Access Memory. E a maneira que se faz a gravação ela não é tão eficiente se você intercalar com operações de leitura. Tá? Então é por isso que manteve essa nomenclatura de flash ROM, né? Apesar do ROM ser Read Only Memory. É claro que os mais puristas preferiam que fosse Read Most Memory, né? Uma memória de basicamente leitura, sabe? Ao invés de ser somente leitura, né? Então é um nome que ficou um pouco defasado, mas que por tradição se manteve, tá? Eu espero que todos tenham entendido. Falando nisso, né, eu acho que eu nem mexi no Forms ainda, das atividades 2 e 3 ainda estão aceitando respostas, né? Deixa eu tirar.
Rapidinho aqui eu vou tirar. Bom dia. Quem chegou aí atrasadinho, bom dia. Não tem problema não, tá? Chega atrasado. Como é que eu faço para cancelar? Ah, tá aqui. Bom, pronto. Vocês estão vendo que a partir de agora não está mais aceitando resposta. Da atividade 2 foi? Mandaram o link agora? Mandaram o link agora? Pessoal, é sempre esse mesmo link, tá? Não vai mudar nunca não, certo? Pode até botar ele como favorito aí no navegador, tá? Então sempre vai ser esse aqui, QZP, GVGU, PFI, é sempre o mesmo, não muda nunca, né? Aí não vai mudar não, então a gente tá sempre por aqui, tá? Então vamos lá. É, A próxima dúvida foi do. Eu não me lembro quem me mandou. Quem me mandou foi o João Vitor, o monitor de vocês, né? É, Pronto, atividade 2 e 3 já era, não dá para enviar mais não. Foi a respeito daquela construção da memória de 32 bits, tá? É, Ele mandou uma dúvida do seguinte, que é isso. Isso aqui é a questão 4 de alguém, né? Deixa eu fechar aqui, não tem nada a ver. Tá aqui, ó. Ele mandou, ele estava com a dúvida do seguinte, né? Por que que, deixa eu lascar aqui as coisas. Pronto, vou lascar mesmo aqui as coisas. Ele me mandou o circuito desse jeito, dessa forma. O Iago está perguntando se pode usar aquele arquivo de memória de 32 bits que foi colocado no CIGA como base. Se baseia nele, tá? Só não copia, por favor. Né? Não copia, né? Tenta construir sozinho, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Write enable, beleza, né? Leu. Aí vai pro read enable. Aí tá saindo aqui com as coisinhas vermelhas, né? Ele ficou achando ruim. Tá saindo umas coisinhas vermelhas aqui, não tá dando certo, né? Aí a gente vai ter que investigar o que que tá dando errado, tá? Ele era para estar lendo esse bicho aqui, né? Ó, né? Já que está selecionado 0000, vem para cá, vem para o read enable vem para esse chip bem aqui, não é não? E por que que não está dando certo? Por que que está saindo tudo vermelho, tudo em erro? Bom, a primeira coisa que você pode tentar fazer é investigar aqui dentro, o que é que está acontecendo, tá? O read enable está lendo direitinho. Vamos investigar esse latch de memória. Tá funcionando, tá tudo ok, né? Esse aqui, tá tudo ok. Então, meu povo, por que que será que para o nosso colega aqui não está fazendo a leitura? Era para estar um aqui, um em um, né? Não foi assim que a gente gravou? A gente não gravou esse estado aqui? Não era para estar sendo lido esse estado bem aqui? Por que que não está saindo? Vocês têm alguma ideia? Vocês podem ajudar aí o nosso colega? Hum? Alguém tem uma ideia? Analisa direito essas conexões. O que é que vocês acham que tá? Por que que está acontecendo? Será que está entrando em curto, circuito, em algum canto aí? Tem alguma ligação que não devia estar sendo feita?
Hum? Vou só fazer um teste aqui bem rápido para ver se isso aqui ajuda a gente a raciocinar. As saídas, os erros são sempre os mesmos, né? Tá dando erro justamente na saída que era para ser um, isso é fato. Tá dando erro na saída que era para ser um, isso é fato. Não ligue muito porque eu estou construindo aqui não, tá? É só para fazer um teste aqui. Ver se tem fundamento que eu estou pensando. Opa. Vocês têm alguma ideia do porquê que esse erro está acontecendo? Hum? Me ajudem aí, gente. Eu acabei de mostrar para vocês aqui, com essas duas memórias end, né? Por que que o erro está acontecendo. Ó, por quê? Ah, cara, exatamente, Jorge, exatamente. Então, essa situação aqui está acontecendo em cada registrador, vocês conseguem perceber? Né? Eu estou dando, tô saindo, eu tenho uma saída um aqui misturando com a saída zero. Aí vai dar o quê? Zero em um, entrando em conflito, tá? Vocês têm que lembrar que zero não quer dizer que não está passando corrente aqui, não. Zero quer dizer que é uma voltagem baixa, mas está passando corrente. E aqui vem uma voltagem alta. Então a gente está entrando em conflito e está ocasionando esse erro. Como é que a gente faz para solucionar esse erro? Primeiro a gente tem que tirar esse curto aqui, né? Se a gente quer selecionar uma ou outra porta, tal como eu falei, se eu falei um ou, né? Uma ou outra porta, eu tenho que colocar um ou bem aqui, ó. Para dizer qual dessas duas saídas é que vai ter o direito de prosseguir. Olha aí, tá? Ó, entenderam? O Jorge está perguntando como ele colocou esses registradores, professor. Eu não entendi a sua pergunta. Como assim? A construção que ele fez, eu creio que tenha sido seguindo aquele passo a passo lá da aula. Eu acho que não deu tempo eu fazer essa aula com vocês, né? Mas eu fiz com a turma da tarde. Então, se vocês, mas o vídeo está lá no cigar de vocês. Se vocês virem o vídeo, deixa eu ver se meu cigarro está aberto ainda. Tá, vamos lá. Vai demorar um pouquinho para carregar, porque tá até bom hoje, né? Tá aqui, esse vídeo aula aqui que vai carregar bem aqui. A impressão minha ou tá com lag de imagem? Tá com lag monstro, né? Não é brincadeira não. Tô acompanhando aqui pelo celular, ainda não carregou. Pronto, ó, se você vier nessa aula construir um circuito de memória, no dia 4 do 3, né? É,
você vai ver que tem a aula da gente, da turma 2 da manhã, né? E tem a aula da tarde. Na aula da manhã não deu tempo para terminar, mas na aula da tarde, na aula da manhã eu acho que eu fiz até o registrador, né? Mas na aula da tarde, lá no finalzinho, eu construí esse circuito todinho. Tá vendo, ó? Pronto, até aqui eu vi com vocês, na aula da manhã, né? Que é a construção do registrador. A partir daí, daqui 1 hora e pouco, né? Eu começo a pegar o registrador e começo a montar o circuito, né? De memória de 32 bits, tá? Então é só vocês seguirem, dar uma lida, se tiver dúvida, dá uma lida nesse vídeo, uma leitura, dá uma leitura, ó. Ver esse vídeo que tem a construção passo a passo dessa memória de 32 bits, ok? Então, para ajudar o nosso colega, a gente tem que tirar esses curtos aqui, que estão dando curto, né? Então vamos tirar, infelizmente a gente vai ter que tirar essas conexões. Tava tão bonitinho, tão alinhado, chega a dar pena. Tá dando inveja, porque o meu tá tão bagunçado. Opa, vou ter que apagar essa daqui. Tem 8 saídas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, sumiu uma? Sumiu, foi mal, desculpa. Tá aparecendo a abertura do Globo Rural, por quê? Por causa das cordinhas? Ah, sim, tá certo. Olha o que é que os caras vão pensar, meu. Então vamos aqui ajeitar o circuito dele, né? Tá. Essa primeira saída, eu vou ter que botar um ou aqui. Eu vou apontar aqui para o sul. Eu não quero grande, quero pequeno mesmo. E ela vai ter quantas entradas? 4 entradas, basta 4 entradas. Vou tirar aqui para não atrapalhar. Pronto. Aí essa primeira saída aqui, vou apagar tudo, né, para a gente ir fazendo do zero. Eu não sou tão organizado quanto vocês, vai ficar feio, né? Bom dia, Vinícius. Então, aqui eu vou ligar todos os primeiros pinos dos registradores, tá? Então eu vou pegar esse pino, vou ligar aqui. Vou pegar esse pino, vou ligar aqui. Esse primeiro pino aqui, aqui. Esse primeiro pino vem para cá. Pronto, aí o problema da primeira porta já está resolvido, certo? Vamos para o segundo, para a segunda saída. É uma porta OR, tá? É uma porta OR, Jorge. Exatamente. É porque como o sinal vai vir de um desses 4 registradores, então eu tenho que ter um OR para decidir o que é que vai passar, tá? Qual dos 4 registradores vai passar.
O Jeff está dizendo aqui que eu estou usando o Windows. Porque o meu notebook é Samsung e eu não sei fazer o Samsung dar boot pelo pendrive. Que vergonha, né? Parece que tem que apertar umas 3, 4 teclas ao mesmo tempo. Aí quando eu consigo entrar na BIOS e configuro para dar boot pelo pendrive, ele não dá. Ele simplesmente diz, não, não vou e entra no Windows, né? Aí não dá para instalar, tá? Matheus, tu aperta só F2, mas o teu é Samsung? Mentira. Pá, não acredito não, ó. Só vejo se tu filmar. Mas o teu é Samsung recente, porque o meu é de 2012. 2012 não. É não. 2012 é o Dell que eu comprei. O meu é de 2008. Esse aqui é 2008. Aí, ele não dá boot na BIOS, direto na BIOS. Tem que apertar Ctrl, Alt, F8, F10, F12, sei lá, uma coisa assim. Aí ele entra na BIOS, aí eu vou lá, né? Boot pelo pendrive, né? Pelo USB. Mas não entra não. Na hora que eu dou o boot pelo USB, que eu coloco o USB para dar boot, ele se nega a dar boot pelo USB. Ele diz assim, vou nada. Aí entra normal no Windows. Então, vamos lá, corrigindo aqui, continuando. Tamanho pequeno. Aí, pois é, esse problema do Ubuntu aí, Jefferson, eu não sei como resolver, tá? Não sei, infelizmente, né? Cara, eu concordo com você, Matheus. O Samsung é complicado. São 4 entradas, né? Porque são 4 chips. Observe que se eu tivesse 5 chips, 5 registradores, eu teria que ter 5 entradas. Agora eu vou pegar é, as segundas entradas, né? Tô dizendo, mas vai fazer uma bagunça da porra. Vou pegar primeiro desse aqui. Tô até com medo desse negócio. Pronto. Vamos pro terceiro agora, né? Mais uma porta, ó, sul, pequeno. Não, são 3 não, são 4. Liga aqui. Agora eu tenho que pegar todas as terceiras, né? Ixi. Não vai dar legal, não. Já que tá dizendo que o meu circuito tinha um erro na entrada 5. Valeu, Iago, valeu por ter observado. Valeu por ter observado. Posso dizer que foi de propósito? Tá valendo, né? Foi de propósito, pessoal. Vocês investigarem aí. Entrada 3. Entrada 3. Pronto. Agora vamos para 4. Isso mesmo, Thomas. Foi claramente proposital, exatamente. Tem que fazer o aluno pensar, né? Raciocinar.
Quando começa a alinhar muito assim, eu começo a ficar nervoso. Quarta linha, pra cá. Isso. Pronto. Sul, quatro entradas. Pequeno. Aqui. Vamos ligar aqui, tem entrada de todo mundo. Alguém falou do Globo Rural aí, agora tá tocando a musiquinha na cabeça. Como é que vai pra tirar? É, não tira, né, Iago? Valeu. Olha, apareceu uma ligada ali já. É exatamente esse circuito, Breno, que tem que fazer na prova, tá? Valeu, Matheus. Tá ficando feio, né? Tava tão bonitinho o circuito do rapaz. Opa. Pronto. Dá pra ver que tá dando certo, né? Era essa saída que tava armazenada? Eita, meu filho, agora? Como é que eu faço pra não me perder? Gente, eu vou fazer uma coisa feia agora, ó. Uhum. Vem aqui, daqui, né? E vem pra cá.
Aff, Maria. Ixi, não era pra acontecer isso aqui não. Pronto. Valeu, Iago. O importante é estar funcional, né? O CSS é opcional, né? Isso aí. Se bem que até essa conexão é uma arte, vocês sabem, né? Porque quanto mais irregulares os fios, por exemplo, esse fio aqui ele está muito comprido, né? Então, esse bit vai demorar mais a chegar aqui do que esse bit que sai daqui, né? Então, até isso influencia um pouco. Tem que ser tudo mais ou menos otimizado. Mas como é que a gente não está projetando nada mesmo? A gente está só fazendo uma questão de uma prova. O importante é pegar o espírito da coisa. Essa memória é 32 bits, Jefferson, porque usa 4 chips de 8 bits, né? Então 4 vezes 8, né? Dá 32 bits, tá? Eita ferro, como é que eu vou passar isso aqui, meu pai? Não, não, vai dar curto aqui. Aqui tá de boa. Beleza, faltam dois, tá acabando. Não há mal que perdure pra sempre. Aê! Pronto, cara, olha só, deu certo. Ó. Vou até apagar aqui, ó. Que era o que estava gravado, né? Ó, se eu der um read enable, ó. Ah, não tá lendo nada, porque eu não dei o read enable, né? Agora ó, é o read enable. Aê! Agora vamos ver se o circuito dele tá funcionando direitinho. Primeiro chip, eu vou gravar todo mundo do lado direito. Opa, gravei. Vamos pro segundo chip. Eu vou gravar todo mundo do lado esquerdo. Opa, gravei. Terceiro chip, eu vou gravar dois ligados, dois desligados, dois ligados, dois desligados. Pronto. Gravei. E no quarto chip, eu vou gravar só o pessoal aqui do meio ligado. Gravei. Agora vamos ler, né? Vamos ler o primeiro chip, tá? Dá um read enable. Pá, lê. Olha aí, cara, que massa, ele fez direitinho, né? Vamos ver o segundo chip. Vamos ler. Olha aí, rapaz, deu certo. Terceiro chip. Meu irmão, tá massa aí, ó. 220022. Ai, que show de bola, cara. Gostei. Olha aí, rapaz, todo o esforço de 4 anos de faculdade, 2 anos de mestrado e mais 5 anos de doutorado fizeram valer a pena, né? O cara conseguir fazer um circuito desse, né? Show, né não? Um negócio desse. É massa demais. Vocês não ficam não emocionados com uma coisa dessa? Eu fico, ó. Pois é, galera, o nosso colega
Ele fez direitinho, né? Ele montou o LetNAND, montou o registrador de 8 bits, legal, tal, né? O Breno está perguntando se fizer tudo isso e der errado no final. Rapaz, eu adoto a seguinte filosofia, né? No final tudo dá certo, tá? Se não deu certo ainda é porque não chegou no final, tá bom? Então, no final tudo sempre dá certo. Tenha isso na cabeça, tá? Enquanto não deu certo é porque não tá no final, tá bom? Bom, ficou feio, né? O dele tava tão bonitinho, cara, deu até pena, né? Mas mas é isso aí. Só tava faltando as portas ou aqui para decidir qual dessas saídas, né, dos registradores ia seguir para frente, né? Porque da maneira que tava dando erro, né? Tava dando curto-circuito, ok? Então é assim que vocês vão fazer aquela questão da prova. É bem fácil, é bem simplesinho. Eu sei que é complicado no seguinte que dá trabalho, né? Demora um pouquinho. Você tem que sentar, monta uma porcaria de LED, depois vai juntar um monte de LED para fazer uma porcaria de registrador, depois vai ter que fazer essa porcaria de circuito com tal, assim. Mas é fácil, não é difícil não, tá? É tranquilo, né? Então é isso, vamos para a próxima dúvida. Mais alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira comentar a respeito da prova? Memória Flash ROM, qual é a sua dúvida com a memória Flash ROM, Jefferson? Se é por causa dessa dúvida aqui, botaram uma dúvida no Cigarra, né? Como assim, Jefferson? Não consegue saber nada disso? Qual é o problema da Flash ROM? Por que que o nome é ROM? Como é que ela funciona? Como é? E aí? Seja um pouquinho mais específico, por favor. Da Flash ROM, Jefferson, tem uma aula, eu acho que é essa aqui, não, memória secundária. Eu acho que é essa aqui, memória secundária, dia 23, que a gente fala sobre isso, tá? Que a Flash ROM era para ser, ela tem a construção da memória ROM, né? Que é uma memória somente. Isso aqui só fala da memória cache, é? Não, cara, memória cache é a memória principal. Ó, memória cache é a memória principal. Memória ROM, flash ROM, essas coisas é memória secundária. Eu acho que tá num desses vídeos aqui, num desses dois vídeos aqui. Eu peço sempre que vocês assistam os vídeos das duas turmas, porque às vezes sempre acontece de eu falar alguma coisa a mais numa das turmas, tá? Michael tá perguntando se a principal não é a RAM. Michael, eu vou te dar uma dica. Memória principal é memória volátil, tá? É aquela memória que perde os dados quando o sistema é desligado. Então, toda memória que perde os dados quando o sistema é desligado, você chama de memória principal, certo? Porque são as memórias que guardam os dados dos programas, né, as instruções e os dados que estão em execução, dos programas que estão em execução no exato momento, nesse exato momento. Então, registrador é memória principal, cache é memória principal, a RAM é memória principal. É só porque, por uma questão de costume, o pessoal associou a memória RAM com memória principal, né? Então, é costume chamar a memória RAM de memória principal. Mas todo esse conjunto de memória, desde o registrador, passando pela cache, até chegar na memória RAM, fazem parte do conjunto de memória principal do computador, ok? É, o que não for volátil, né, o que tiver dados permanentes, já é memória secundária, tá? É para você guardar os dados para uso posterior. A memória ROM, a Read Only Memory, que o Jefferson disse que não está entendendo muito bem, foi um tipo de memória para guardar instruções específicas para o computador, para os controladores.
tá? É para a hora que você liga o sistema ou precisa usar algum periférico, o sistema operacional conseguir carregar as instruções necessárias para poder começar a fazer o hardware a funcionar. Então ele faz aquela leitura, entendi, agora eu sei como é que o hardware funciona. Ele pode controlar o funcionamento do sistema. E aí como é que surge a memória flash? A memória ROM ela é somente leitura, mas ali passa uma eletricidade, tá? Isso, Matheus. Algumas ROMs no começo elas armazenavam a BIOS. Na verdade a BIOS está numa ROM, só que antigamente ela era uma ROM pura. Hoje em dia ela está numa EEPROM, né? Para você poder atualizar. Mas antigamente ela ficava numa ROM pura e não tinha como atualizar a BIOS do sistema, não. Tá? E aí, voltando lá para a dúvida do Jefferson, existia um erro, digamos assim, que é exatamente, Jefferson, a ROM não é volátil, ela é permanente, tá? Até porque se ela fosse volátil, você não ia conseguir ligar seu computador nunca, porque a BIOS do sistema está lá, né? A BIOS do computador, né? Então se ela perdesse os dados, já era. Não sei se vocês já ouviram o termo bricar, né? É transformar um computador num tijolo. Se você mexer na ROM e danificar ela, né? Você bricou o seu computador, sabe? Exatamente, Israel. Tem problema. Até hoje, se você for brincar de atualizar a BIOS, se você fizer errado, você brica o sistema, né? Aí o seu notebook vira um belo peso de papel ou escoro de porta, né? Não vai servir mais para nada, tá? É, Então, voltando lá para a dúvida do Jefferson, o que é que acontece? Existe um erro, né, que é chamado de injeção de onda quente, que ele meio que, entre aspas, queima, né, o transistores. Que você sabe, você viu que as memórias são feitas de transistores, né, de portas, aquelas portas, tá? Então, há um erro eletrônico que faz com que passe por aquele transistor, e aí, entre aspas, queima o transistor e faz ele mudar de estado. Ou seja, se ele é zero, ele vai para um, se ele é um, ele vai para zero, né? E antigamente, isso significava o fim para aquele bloquinho de memória. Se você tivesse uma ROM com vários desses transistores queimados, entre aspas, essa ROM não servia mais, você jogava fora. Tá? E aí teve um carinha lá da Toshiba que achou interessante esse erro, essa injeção de onda quente, e disse assim, rapaz, se eu conseguir controlar esse erro e reverter, eu vou poder ter um tipo de memória ROM que eu posso gravar nela. Olha que legal. E aí foi isso que ele fez, né? Ele estudou e desenvolveu uma maneira de controlar esse erro que queimava, entre aspas, a memória, né? Para poder mudar o estado do bit que está gravado lá, em teoria, permanentemente, tá? E assim conseguir fazer uma gravação na memória ROM. E aí ela deixou de ser read-only memory, né? Ela podia ser programável, tá? Então daí você saiu da ROM e foi para PROM, né? A Programmable ROM. Essa PROM ela podia ser programável. Você conseguia, ela vinha zerada de fábrica e usava uma técnica para poder gravar os seus dados nessa ROM. Por que o nome é programmable? Porque nessa época você não conseguia gravar um bit específico nela. Então você não podia alterar uma coisinha, não. Você tinha que, se a memória fosse de 32 bits, você tinha que gravar os 32 bits nela de uma vez só. Pou, sabe? Por isso que o nome é programmable, não é gravável, é programável. Aí daí foi evoluindo, veio a EEPROM, né? Aquela lá da luzinha ultravioleta, que você podia apagar o que estava lá e depois regravar. Que é a EEPROM, né? Essa daí. Depois veio a EEPROM, que é você podia fazer a mesma coisa usando eletricidade, né? Você podia apagar o que estava lá e reprogramar. Ainda era programável, a EEPROM ainda era programável. Exatamente, Jorge. Electrical Erasable, blá, 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 blá. Isso aí. Né? E ela ainda era programável, ou seja, você tinha que apagar tudo e gravar tudo, tá? Então, se você tinha 32 bits e mudar só um bit, você zerava tudo e gravava os 32 bits de novo,
Até que foi evoluindo ao ponto de você conseguir, ao invés de ter que apagar a memória todinha, como era o caso da EEPROM, você conseguia gravar só um bloquinho de memória, até chegar ao ponto de você gravar só um bit de memória, tá? E aí, isso, Matheus, a EEPROM era a exposição à luz ultravioleta. A EEPROM é que era Electric Cable, sei lá o que, era por eletricidade, tá? E aí, quando você evoluiu ao ponto de conseguir gravar um único bit, não modificar, não precisar apagar a memória todinha para reprogramar, você podia modificar só um bit, aí sim, chegou no que a gente tem hoje como é a chamada Flash ROM, né? Então, a Flash ROM é uma evolução da EEPROM, tá? E ela ainda é chamada de ROM por causa de toda a sua construção, da maneira como ela é construída, né? Mais por tradição, mas isso aí é só nomenclatura. Ok, Jefferson? E aí eu não sei se a gente falou numa aula, ela pode ter algumas camadas, né? Em algumas aulas dessas aí a gente falou de camadas, né? Que você pode ter várias camadas. Por exemplo, uma célula de memória, ela normalmente grava só um bit, né? Mas aí o pessoal começou, não, a gente podia fazer mais rápido ainda, pelo menos para leitura. Ao invés de ela só gravar um bit, que tal ela gravar 2 bits? Que tal ela gravar 3 bits? Que tal ela gravar 4 bits? Aí, pessoal, só um instantinho que eu vou aqui resolver um probleminha, tem uma interrupção, eu volto já já, não saiam daí. Então você podia ter uma única célula com 4, 5 bits, né, sendo gravadas nela. Então o que é que acontece? Quando você fosse fazer a leitura, isso ficava muito mais rápido, né? Porque você já lia 4 bits de uma vez só, ao invés de ser um bit, e ler só um bit. Mas aí você tem que lembrar que o processo de gravação, ele é feito em cima de um erro, né, eletrônico que acontecia, um erro controlado, aquele mesmo errinho que fazia, entre aspas, queimava a memória. Então, significa que a cada vez que você grava alguma coisa na memória flash, aquela célula vai perdendo a capacidade de gravação, até chegar um dia que ela não vai servir mais para gravar. E estima-se que cada célula tenha uma vida útil de 100 mil gravações, né? Então, qual é a vida útil do seu pendrive, por exemplo? Você pega o número de células que ele tem e multiplica por 100 mil, tá? Então, se eu tiver 3 células, né, de memória, óbvio que não tem, porque cada célula é o quê? É 1 bit, 2 bits, 3 bits. Se você tiver 3 células, o seu pendrive de 3 células vai durar o quê? 300 mil gravações, tá? No Wish é 2 semanas, se você tiver sorte, né, Matheus? Isso, Jefferson. SSD é uma flash ROM bem grandona, bem grandona, tá? Mais alguma dúvida, gente? O SSD, Matheus, eu posso estar enganado, defasado no meu conhecimento, mas eu acho que o SSD é bom para quem faz muita leitura, tá? Se você tem um sistema que use a bolsa de gravação, aí eu já não sei, né? Se ele é uma boa coisa. O pendrive, Michael, é uma flash ROM, tá? O pendrive é uma flash ROM. Pendrive, SSD, tudo é flash ROM. Seu cartuchozinho lá do Nintendo Switch também é uma flash ROM. Ela é mais rápida porque ela é mais rápida porque o acesso é direto, né? Vocês viram quanto tempo demora para a gente conseguir ler um dado de um HD, né? Tem que esperar, tem que saber em que.
em que prato está o dado, né? Em que face está o dado, em que trilha, em que setor. Aí tem que esperar o disco girar, chegar no lugar certo, mover o braço, né? Fazer a leitura. E por isso que o HD ele demora mais, ele tem um processo mecânico mais demorado. Já o SSD não, é um acesso direto. Você tem o endereço da memória, vai lá, play e pronto. O Jorge está perguntando como é que fica divisão de quê, menino? Seja mais específico, por favor. Ah, e como são gravados os dados no HD? O Jorge está perguntando, o Jorge Gabriel pergunta como é que são gravados os dados no HD. Bom, primeiro você tem que pegar, tem que achar um setor que esteja livre. Aí você move o braço até aquele setor. E na ponta do braço do setor tem uma bobina eletromagnética, que ela vai ficar variando entre positivo e negativo. Né? Positivo, digamos que seja um, negativo, digamos que seja zero. Tá? E aí você vai magnetizando, vai fazendo essa gravação magnética, quando a bobina passa na superfície, ela não chega a encostar, mas ela passa bem próxima à superfície, aí por indução eletromagnética, né, você consegue gravar um campo elétrico ali naquela superfície do setor, e aí você tem os seus dados gravados. Você quer que eu poste essa aula agora, de agora, é isso, Michael? Que a gente está falando agora? Tudo bem, eu vou postar essa aula de hoje, não se preocupe não. Se for ajudar. O Matheus Daniel está dizendo que a memória dele é uma memória flash. Flash não, é memória RAM, não é isso, Matheus? É volátil. Uhum. É complicado isso aí. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram discutir? Vixe, aí é complicado, Matheus. Mais alguma dúvida, pessoal? Iago está perguntando, quanto ao circuito? Diga lá, Iago, o que é que tem um circuito? Iago? Qual circuito? Você tem dúvida? Qual a diferença do NOR para NAND? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu abro o Logicim. Tá aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, vocês estão vendo aí, né? Não, então não, né? Ainda não foi. Isso aqui é um LED que usa portas NAND. Você vê que a porta principal que ele usa para gravar na memória são portas NAND. E o da portas NOR, deixa eu ver aqui, LED D com NOR, usa portas OR. Só isso, tá? Só isso. Mas o funcionamento é o mesmo. Né? Aí você só tem que prestar atenção no seguinte: o estado de repouso de uma porta NOR é 00. O estado de repouso de uma porta NAND é 1 em 1. Se você deixar 00 numa porta NAND, você vai gerar um estado de instabilidade. Se você deixar 1 em 1 num LED de memória NOR, você vai gerar um estado de instabilidade. Então aqui no NOR o estado de repouso é 00 e no NAND o estado de repouso é 1 em 1. É só isso, mas o funcionamento é exatamente o mesmo, tá? Aqui, vou mudar aqui para 0. Ok? Ó, vou mudar aqui, tá vendo que não tem efeito nenhum, né? Mas o que está gravado aqui dentro é 1. Se eu quiser gravar um 0, pronto. Ah, no NAND é o contrário, né? O contrário. Alguém fez uma pergunta aqui.
Stephanie Maria. Professor, eu vi que dava para fazer um registrador no Logicim com flip-flop tipo D. Ele funciona da mesma forma que o latch? Sim e não, Stephanie. Ele funciona da mesma forma que o latch, mas ele precisa de um clock, tá? E como é difícil a gente simular, pelo menos me perdoe, eu não consegui simular um clock legal aqui no Logicim, de uma forma que eu conseguisse explicar direitinho para vocês. Eu usei o clock do próprio Logicim e vez ou outra ficava no estado de instabilidade, porque passava 0 e 0 lá para o LED, né? E não pode isso aí, criava um estado de instabilidade. Aí como eu não consegui simular isso aí no Logicim, sem usar o clock do Logicim, aí eu preferi explicar usando o LED, tá? Mas na verdade a gente não é usado o LED não, é usado o flip-flop. Aí quem faz esse controle é o clock do computador, né? Que horas que vai ler, que horas que vai permitir a leitura, que horas que não vai permitir, tá? E a gente está usando esse botãozinho aqui, ó. Esses botãozinhos aqui. Então, esse Write Enable, esse Read Enable, né? Você vai ter uma outra entrada aqui do lado desse Write Read Enable, que é o clock, né? Passando aqui, dando os pulsos, permitindo que tudo funcione, ok? Só por causa disso, né? Mas a memória mesmo é feita com o flip-flop. E basicamente a única diferença do flip-flop, me ajuda aí, do flip-flop pro latch, tá? A diferença teórica básica é que o flip-flop ele grava ou lê, né? Na borda ascendente ou descendente, tá? E o latch ele grava ou lê naquele estado alto ou no estado baixo, ok? A diferença básica é só essa. Então, tanto faz você usar um ou outro, tá? Não tem por que se preocupar com isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não há mais dúvidas, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu peço que os presentes, por favor, escrevam um presente aí no chat para a gente contabilizar as presenças posteriormente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um forte abraço, um bom fim de semana, uma boa prova. Cuidem-se bem. Por favor, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara. Se cuidem que o negócio não tá fácil, tá? Um abraço para todos vocês. Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, Guilherme. Quando saem as notas da primeira prova? Eu estou correndo aqui para corrigir, mas a minha capacidade de correção está muito baixa, tá? Eu estou lento. Ainda estou avaliando ainda outras coisas também, paralelo aqui à disciplina, né? E aí é complicado, mas vai dar certo, viu? Não se preocupe não, tá? Tchau, Tainara. Até terça-feira. Valeu, André. Um abraço, cara. Até mais, Jefferson. Valeu, Vinícius. O meu SSD é lento para corrigir prova, viu, Israel? É complicado. Boa semana, Thomas. Olha o Matheus, ó, manda uns aí que eu corrijo. Tá certo. Tchau, Davi. Até terça-feira. Boa semana, Thomas. Tu corrige bem rapidão, né, Israel? Legal, cara. Monitor provisório, né, Matheus?